estamos nós aqui. Glória a Deus, aleluia. Aproveitando que você está em pé, abra comigo a sua Bíblia, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 16, o verso de número 7 a seguir. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 16, verso de número 7 a seguir. Na semana passada, no domingo passado, eu li esse mesmo texto. Os irmãos estão lembrados? Quem lembra? Fernando lembra? Amém, glória a Deus. Nós lemos esse texto, mas eu estava meditando e eu creio que tem mais aqui para nós aprendermos da parte de Deus. Irmãos, quero justificar também a ausência do diácono irmão Délcio, da sua esposa, e o Natan. Eles estão ali em Guaramirim. O irmão Délcio foi ministrar ali e Deus vai usar ele lá naquele lugar e a gente fica feliz por isso. Por isso que não estão entre nós nesta noite. Tenho me alegrado, Deus tem levado os obreiros, diáconos, presbíteros e pastores aqui da casa para estarem ministrando em outras comunidades de fé. Ontem o Joel estava ali em São Bento, estava ali sendo usado por Deus, a Lana ali em Jaraguá do Sul. Eu fico feliz por isso, que Deus venha levantar ainda mais obreiros de valor aqui neste lugar. Amém? Os irmãos encontraram? O texto diz assim, ó: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim; da justiça, porque para o meu Pai; da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Mais uma vez o verso 8, ó. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Quer estar assentado, glorificando e adorando o santo nome do Senhor. Irmãos, na semana passada eu mencionei que o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, o nosso ajudador, é o nosso auxiliador, o nosso amigo. E em todo tempo ele está conosco. Ele também é o batizador com fogo. Através do Espírito vêm os dons espirituais, os dons ministeriais. É através do Espírito que nós podemos curar, libertar. E enfim, o Espírito, ele vem fazer grandes coisas no meio da igreja. Mas quando eu olho para esse texto, eu creio que uma das principais obras do Espírito Santo, se não a principal neste tempo, ou nesta era, é aquilo que está no verso de número 8. Porque Jesus, ele disse, ó, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Pode deixar na tela aqui para mim. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A palavra convencer aqui no original, ela traz a ideia de trazer convicção. Então, quando nós olhamos para o ministério do Espírito Santo, nós temos que entender que ele veio trazer convicção, certeza ao nosso coração, que nós somos pecadores. Então, o primeiro ministério do Espírito é chegar para mim, chegar para você, chegar para o Guilherme e dizer, olha Guilherme, você é pecador. O pecado, para nós entendermos melhor isso aqui, é como uma enfermidade, é como uma doença, que vai matando aquele que a tem.
Mas o que acontece? Muitas vezes alguém está doente, de uma doença terminal, e por não saber que está enfermo, aquela doença não apresenta ali os sintomas que vão apontar para aquela enfermidade, essa pessoa ela fica sem procurar um médico. O que está acontecendo aqui? Nós temos que entender que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele vem dizer para nós, olha, você está doente. Você vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. Quando que alguém vem para Jesus? Normalmente, quando os sintomas estão aparentes. Quando o casamento está com problema, quando existe uma enfermidade física incurável, quando a depressão bateu na porta, quando tudo se fechou, aí essa pessoa ela vai reconhecer que realmente ela está enferma e ela precisa de um médico ou de um salvador. É por isso que Jesus ele vai dizer, quando ele vier, quando o Espírito vier, ele vai trazer ao nosso coração a certeza, no sentido de juízo, de convicção, de que nós somos pecadores. E ao reconhecermos que nós somos pecadores, o próximo passo é o quê? Procurar um Salvador. Então o objetivo do Espírito não é apenas apontar o Joel e dizer, Joel, você é um pecador, você vai para o inferno. Não. O objetivo do Espírito é dizer, Joel, você é um pecador, você estava indo para o inferno, mas eu tenho uma oportunidade de salvação através de Jesus Cristo. E se você se arrepender dos teus pecados, aí você vai ter uma nova vida através de Jesus. Então o objetivo do Espírito é justamente nos confrontar. E aquele que não é confrontado, não tem a ideia de pecado, não tem noção de pecado, automaticamente ele já está condenado. Os irmãos entendem isso? Outra coisa que eu citei na semana passada, Isaías 64, verso 6. A Bíblia diz, através do profeta Isaías, que a nossa justiça própria é como trapo de imundícia. Pastor, por que você está repetindo isso? Porque na repetição vem o conhecimento, o aprendizado. Então muitas vezes o que acontece? Alguém olha para nós e diz, não, eu não preciso de Jesus. Eu não preciso de um Salvador, porque eu tenho praticado boas obras, eu nunca traí a minha esposa, eu nunca cheguei atrasado no meu serviço, eu nunca menti para os meus filhos, eu tenho uma vida boa, acima da média, melhor do que a maioria das pessoas. Mas quando nós olhamos lá para o jardim do Éden, nós vamos perceber que Adão não roubou, ele não matou, não tinha uma outra mulher ali para ele cair no pecado do adultério, na fornicação. Ele não fez alguma coisa ali aparentemente muito errada. O que ele fez? Ele apenas desobedeceu uma ordem direta do Senhor. Ele errou o alvo. E por errar o alvo, automaticamente ele já entrou em condenação. É por isso que a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós, sem exceção, do menor ao maior, sem distinção de raça, de cor, de pele, ou do lugar aonde nós moramos, ou da cultura que nós temos, todos nós nascemos em pecado, crescemos em pecado, estamos caminhando, ou estávamos caminhando para o abismo. Mas a partir do momento que o Espírito Santo, através de uma palavra, através de alguém no emprego, no trabalho, no comércio, na rua, de um familiar, o Espírito Santo veio através da boca de alguém dizendo, olha, você precisa de um Salvador. Se você não aceitar Jesus como Salvador, o teu destino é a perdição eterna. Através desta palavra, o que aconteceu? Nasceu no meu coração e no teu coração a convicção de que somos pecadores. E a partir do momento que nós entendemos que somos pecadores, nós pisamos no primeiro degrau rumo à salvação.
Pastor, é o suficiente eu reconhecer que eu sou pecador? Não. Esse é apenas o degrau, o primeiro degrau. Alguém pode dizer, olha, eu estou enfermo, eu estou doente, mas não querer procurar um médico. É uma opção pessoal, uma decisão individual. Então alguém pode estar ali, condenado à morte, e dizer, não, eu vou morrer com essa enfermidade, eu não vou procurar um médico, eu quero morrer dessa forma. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. O auto-reconhecimento, através do Espírito Santo, de que nós temos pecado, é o primeiro degrau, é o primeiro passo. É um passo importante, mas é apenas o primeiro passo para nós alcançarmos a salvação. Qual que é o segundo passo? Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, primeiro degrau, e também da justiça. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Jesus. Jesus Cristo de Nazaré é a justiça de Deus. Então o primeiro passo, o Espírito Santo olha para mim e diz, olha Maico, você é pecador. Então como pecador você precisa de um Salvador. E para alcançar a remissão dos meus pecados, eu preciso me arrepender dos meus pecados e ir até Jesus. Quem está doente precisa ir até o médico. Quem pecou precisa ir até Jesus. E a Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, como todos pecaram, todos precisam ir até Jesus para alcançarem a salvação e a vida eterna. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai perceber que Deus, Ele desenhou um plano de salvação. Lá no Jardim do Éden, no capítulo 3 do Gênesis, você vai ver que a partir do momento que Adão e Eva perceberam que estavam nus, o que eles fizeram? Cozeram, costuraram folhas de figueira. A figueira no Antigo Testamento é o símbolo da religião de Israel. É o símbolo da religiosidade. Então eles usam a religiosidade para cobrir a vergonha, para tentar se esconderem do Senhor. O que Deus fez? Gênesis 3:21. A Bíblia diz que Deus matou um animal, tirou a pele desse animal e costurou vestes novas para Adão e Eva se vestirem. E o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então Jesus Cristo é representado no jardim, a partir do momento que Deus tira a folha de figueira de Adão e Eva, dizendo, olha, o costume, a religiosidade, as tuas obras humanas, a tua justiça própria não serve para cobrir a tua vergonha, mas eu vou matar aqui um animal, um cordeiro, vou tirar a pele desse animal, aí sim, com o derramamento de sangue, o teu pecado será perdoado. Então Deus traça um plano desde o Jardim do Éden. E Ele diz para a mulher, olha mulher, da tua descendência, da tua semente, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus estava falando de Jesus Cristo. Quando nós chegamos em Gênesis, capítulo de número 12, nós vamos ver Deus chamando Abraão e dizendo, Abraão, sai da tua terra, Abraão. Sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de ti serão benditas todas as nações da terra. Quando Deus diz, por meio de ti serão benditas todas as famílias, ou todas as nações da terra, Ele não estava falando de Isaac, Ele estava falando de Jesus. Através da descendência de Abraão, todos tiveram a oportunidade, ou têm a oportunidade de salvação.
Então Deus ele vai traçando um plano. E quando nós chegamos em 1 João, capítulo de número 1, a partir do verso de número 7, se puder coloca para nós. 1 João, capítulo 1, olha ali, ó, o que a palavra de Deus vai dizer. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o... Então a purificação dos nossos pecados só vem através do sangue de Jesus. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então o Espírito Santo, segundo João 16:8, ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos, não, eu não tenho pecado. O Joel é pior do que eu. O meu vizinho, ele bebe todas, ele está na prostituição, então Deus não vai me condenar. Não, Deus é justo. E perante a justiça de Deus, o padrão divino, que é mais alto que o padrão humano, todos têm pecado. Verso de número 9. Olha só, do pecado porque não creram em mim. O 10. Da justiça, aliás, 1 João, capítulo 1, verso 7. Olha só, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos, olha só, que não pecamos, fazemo-lo, o quê? Mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O que é dizer que não tem pecado e fazer de Deus um mentiroso? Por que Deus, Ele traça um plano para a humanidade, e o centro do plano é Jesus. E o próprio Deus determina que o seu Filho vá para a cruz, morrer por nós. Tudo isso por causa do pecado. Quando eu bato no peito e digo assim, não, eu não preciso de Jesus. Eu não preciso do plano que Deus desenhou. Eu não tenho pecado. O que está acontecendo ali? Eu estou dizendo que o plano de Deus está errado e eu estou certo. Em outras palavras, eu estou dizendo que Deus é mentiroso e eu sou verdadeiro. Que o plano que Deus desenhou não era necessário. Você consegue entender isso? É por isso que João, capítulo 16, o verso de número 8, a Bíblia diz, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É aqui que eu quero chegar. Você já foi convencido que você tem pecado, que você está enfermo, está doente, mas agora nós temos que ser convencidos de que existe uma justiça. Existe um meio de salvação, existe um pagamento pelos nossos pecados, existe uma expiação pelos nossos pecados. E essa expiação, esse pagamento é através de Jesus Cristo. Olha só aqui, justiça, eu anotei, é um dos atributos de Deus. O homem por si mesmo não consegue viver conforme a justiça de Deus. O padrão divino é muito alto para nós. Por isso precisamos de Jesus, que é a nossa justiça. Qual o significado de justiça? Em termos gerais, justiça é dar a cada um o que lhe é direito, o que merece, estando sempre em conformidade com o que é justo e correto. Então, o salário do pecado é a morte.
Se Deus for dar para nós o que é justo e o que é direito, o que nós merecemos, o nosso salário seria a morte eterna. A divisão eterna do homem com Deus. Mas a partir do momento que o Espírito Santo diz, não, eu vim para convencer vocês do juízo, do pecado e da justiça. Ou seja, ele veio para dizer, olha, você pecou, o salário para você era a morte, mas existe um justo que morreu no teu lugar, e ele fez justiça por você e aplacou a ira de Deus. Aleluia! Você consegue entender isso? Que você precisa de um Salvador, você precisa de Jesus. É através do plano que Deus desenhou que nós alcançamos a salvação e a vida eterna. Pastor, não tem outro meio? E se eu for lá na Umbanda, eles dizem que o caboclo vem da mata virgem, o Exu é um espírito evoluído. Pastor, mas o espiritismo, Allan Kardec diz que nós vamos reencarnar, vamos evoluir. E depois que nós sanarmos aqui as nossas dívidas, nós vamos ir para um outro plano e vamos reencarnar novamente até nós desprendermos esse plano material. Aí eu pergunto para você, se isso é verdade, por que Deus matou seu próprio filho? Se isso fosse verdade, Deus teria dito, olha, segue Allan Kardec, vai lá na Umbanda, olha para a maçonaria diz que todos os caminhos levam até Deus, são caminhos diferentes, mas todos eles vão chegar em Deus. Então Deus teria dito, não, eu não vou matar meu filho, eu não preciso matar o meu filho, a maçonaria vai resolver, a Umbanda vai resolver, o espiritismo, o kardecismo vai resolver o problema e o homem vai conseguir chegar até mim. Não, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Daí ele vai dizer, ninguém vem, ele não disse ninguém vai, ele disse ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Aleluia! Entenda uma coisa, hoje aqui só existe uma ponte. Só existe um caminho, só existe um meio, e aquele que diz, não, eu não tenho pecado, eu não preciso de Jesus, está fazendo de Deus um mentiroso, como se Deus fosse um menino brincando de salvação. Não, Deus criou um plano, Deus criou um meio, Deus criou uma ponte, e o único caminho até Ele é Jesus, sempre foi, continua sendo, continuará sendo, porque Ele disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. É através de Jesus. E não tem outro caminho. Pastor, como que isso aconteceu? Lá em Isaías, capítulo de número 9, verso de número 6, a seguir. Olha o que a Bíblia vai dizer ali. Deus desenhando o plano de salvação. Como é que foi isso? Olha ali, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre o seu ombro, os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Um filho se nos deu. Do que Isaías está falando aqui? Ele está falando de Jesus. Por que ele diz ali, ó, um menino nos nasceu, mas um filho se nos deu? Ele está falando aqui das duas naturezas de Jesus. Ele nasceu como um menino, mas ele veio como filho de Deus. Ele nasceu aqui na terra, mas ele é do céu. Ele veio em carne, mas ele é espírito. Ele veio de forma humilde numa manjedoura, mas ele é poderoso. O nome dele está sobre todo nome, no céu, na terra, a Bíblia diz, e debaixo da terra.
Como menino ele nasceu, como filho Deus deu ele para nós. Aleluia! Por isso que Isaías disse ali, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado, ou seja, a autoridade está sobre os seus ombros, e se chamará maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O verso 7. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Esse aqui é o plano de Deus. Um menino nos nasceu, Jesus Cristo de Nazaré. Mas o Filho se nos deu, o Deus eterno, todo-poderoso veio habitar entre nós. Ele é a justiça de Deus, Ele é o perdão dos nossos pecados. Através dele nós fomos reconciliados com o Pai, porque Ele é o justo, Jesus Cristo, o justo. É isso que diz em 1 João, capítulo 2, verso 1. Olha o que diz ali. 1 João, capítulo de número 2. Diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É por isso que o Espírito Santo ele veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, da justiça por quê? Porque Jesus Cristo é o justo. Ele é perfeito. E sendo perfeito, ele morreu como ovelha muda, sem mancha, sem mácula, sem defeito algum. Ele foi a propiciação pelos nossos pecados, e através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, as nossas vestes foram limpas, foram lavadas no sangue do Cordeiro, e através da justiça de Jesus, nós alcançamos a justiça. Aí hoje Deus está olhando para você, mas Ele não está te vendo, Ele está vendo o justo. Quando Ele olha para mim, Ele não vê mais a minha justiça como trapo de imundícia, agora Ele me vê como o seu próprio filho, justo, santificado, lavado, perdoado, purificado. E através do perdão do justo, da sua justificação sobre a nossa vida, nós temos agora acesso ao Pai. Você deixou de ser criatura, e agora você se tornou irmão de Jesus, filho de Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer que Ele é o unigênito, Filho de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é o Filho unigênito? O que é um Filho unigênito? Filho único. Mas a Bíblia diz que Jesus também é o primogênito. Como que Jesus é o unigênito e o primogênito? O que é o Filho primogênito? É o primeiro. Se é o primeiro, tem mais. E a Bíblia diz que Ele é o unigênito, Ele é o único. Mas diz que Ele é o primogênito, é o primeiro, que tem mais. Como que isso funciona? Como filho, Ele é unigênito. Como menino que nos nasceu, Ele é primogênito. Ele é o primeiro de uma nova linhagem, que nasceu a partir do sacrifício que Ele fez ali naquela cruz. Como Filho de Deus em glória, na mesma essência do Pai, Ele é unigênito. Mas como homem glorificado, Ele é o primogênito. E no arrebatamento os nossos corpos serão glorificados na mesma imagem como de Jesus.
através do sacrifício do justo, você alcançou a vida eterna. Pastor, qual que é o segredo para eu alcançar isso? O segredo está em Atos, capítulo de número 3. Atos, capítulo de número 3, verso 13. Olha o que a Bíblia vai dizer ali, ó. Se os irmãos lerem o contexto, Pedro havia, através do sangue de Jesus, o nome de Jesus, operado um grande milagre ali de um homem que era coxo. Aí a multidão se espanta, quer entender como que ele fez isso. Aí do verso 13 a seguir, Pedro vai explicar dizendo, ó, o Deus de Abraão, e de Isaque, e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Olha o verso 14 agora. Mas vós negastes o santo e justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matasse o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, olha agora, ó, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer, e este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Ou seja, através do projeto de Deus, mas não foi um projeto ao acaso. Pedro disse, ó, mas Deus assim cumpriu que já dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer, Cristo o justo. Olha o segredo agora, o verso de número 19. O que nós vamos fazer para ser participante da justiça de Deus? Nós temos que, arrependei-vos, pois, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, Jesus disse, o Espírito Santo, quando ele vier, ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. E ao convencer da justiça, o que nós precisamos fazer para desfrutar da justiça de Deus? Precisamos nos arrepender. E além de arrepender, precisamos converter. Arrepender é isso aqui, eu estou andando, parei, me arrependi, não vou mais. Mas é o suficiente? Não, eu preciso me converter, mudar de direção, mudar de atitude, mudar de fé, de pensamento. Agora a minha fé, o meu pensamento, o meu coração está em Jesus Cristo, o justo, o perfeito, aquele que sanou a justiça divina, pagou pelo meu pecado, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, tirou a minha veste de vergonha e me deu uma veste salpicada de sangue, de linho fino, para chegar na presença dele com confiança. É isso que ele está fazendo nesta noite aqui. Ele quer nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que nós alcancemos a verdadeira salvação e a vida eterna nele. Eu tenho uma boa notícia para você. Ele já nasceu, cresceu entre nós, foi crucificado na cruz sem dever nada. Ao terceiro dia ele ressuscitou em glória. Ele foi o primogênito dentre os mortos, entrou na presença do Pai, e ali a Bíblia diz que ele está à destra do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você.
O que precisa ficar claro nesta noite é que todos nós pecamos, mas para todos nós existe uma justiça de Deus para nos livrar do juízo eterno. E eu concluo em João 16:8, coloca para nós de volta ali. Jesus dizendo, o Espírito Santo, quando Ele vier, Ele vai trazer ao nosso coração a convicção, vai trazer ao mundo a convicção de pecado, a convicção de justiça, que é o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, e a convicção de juízo. Aleluia! Pastor, eu não sabia que eu era pecador. Pastor, eu achei que as minhas boas obras me levariam para o céu. Pastor, eu achei que se eu fosse melhorzinho do que a maioria das pessoas, Deus não me condenaria. Eu tenho uma notícia para você, aqueles que não aceitarem a Jesus já estão condenados. Não é que eles serão condenados, já estão condenados. Mas nessa noite o Espírito Santo está vindo ao teu coração dizendo, olha, você é pecadora. Você é pecador. Você precisa de um Salvador, você está doente, essa doença vai te levar à morte. Jesus, Ele disse, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores. Ele falou isso olhando para os fariseus, porque os fariseus achavam que não precisavam de um médico. E Ele disse, não, eu vim para quem sabe que precisa, eu vim para quem reconhece que precisa, eu vim para quem sabe que é pecador. E quando nós reconhecemos o nosso pecado, nós paramos de olhar para o pecado de alguém e começamos a contemplar o nosso próprio pecado e desejar o Salvador sobre a nossa vida. Aleluia! Deus te trouxe a esse lugar nesta noite para dizer, você é um pecador. Pastor, mas eu fui lá em tal lugar, eu fui lá no outro lugar, e a pessoa disse que eu vou reencarnar, que vai acontecer assim, desse jeito. Não, não faça de Deus um mentiroso. Existe só um plano de salvação, e o plano de salvação passa pela morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, e através do sacrifício dele feito naquela cruz, você alcançou a misericórdia e a graça. A Bíblia diz que todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria considerado maldito. E a Bíblia diz que ele se fez maldito, maldição, no meu lugar. Então ele subiu a cruz, o Gólgota, o Monte Caveira, para te livrar da eternidade separada do Pai. O que eu preciso fazer? Está lá em Romanos 10:9. Para alcançar a vida eterna e a salvação. Romanos 10:9 diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, você precisa falar, e em teu coração crerdes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça. Por isso que ele veio convencer o homem do pecado e da justiça. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então você precisa dizer, Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu acredito naquilo que o Senhor fez naquela cruz. Mas essa fé não pode ser apenas de palavra. Precisa ser de palavra, mas também descer ao coração. Você precisa sentir essa fé. Você precisa sentir os teus pecados. Você precisa gemer por um Salvador e por um médico, o médico dos médicos. E nesta noite Ele está aqui para te salvar, livrar a tua alma do inferno, transformar a tua vida, dar alegria ainda neste tempo, e você vai caminhar em gozo, em alegria, rumo à salvação eterna. Aleluia!
Nesta noite Ele quer tirar as folhas de figueira de você, as vestes de religiosidade, o costume praticado ali achando que isso é alguma coisa, não é nada. Só o sangue dele, do justo que morreu no teu lugar, através do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, é que nós temos salvação e vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Se coloque de pé adorando a Deus. Oh, aleluia! Nessa noite você vai rejeitar o horóscopo. Pastor, o horóscopo é pecado, é pecado. Nessa noite você vai rejeitar os signos. O signo é pecado. Nessa noite você vai rejeitar as ondas que você ia pular ali para Iemanjá, na beira da praia. Isso é pecado, porque isso é um outro caminho. É pecado também, é maldição tudo isso. Você vai rejeitar o trevo da sorte que você confia, a ferradura atrás da porta, alguma coisa que está ali para te dar sorte. Você vai parar de tirar carta para ver o futuro, você vai parar de ter medo de gato preto, você vai parar de usar coca branca e amarela para dar sorte no final do ano, para o outro ano que está vindo. Não, a tua sorte é Jesus, é Ele a tua sorte. Orianda. Você vai parar de usar sal grosso para tirar o mal olhado, isso também é maldição para a tua vida. Benzimento é maldição. É só Jesus. Só Jesus. Com a boca se confessa, mas com o coração se crê para a salvação e vida eterna. É só Jesus. Oh, aleluia! Oh, glória! Oriande garabachoto e garabacai. Oh, glória, 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 glória! Vai ser quebrado toda superstição no teu coração. Todo medo vai ser quebrado nesta noite no teu coração, toda dúvida. Mas você vai crer com o coração e vai confessar com a boca a partir de hoje. E você vai herdar, vai ter o nome escrito no livro da vida. O Espírito Santo penhor, o selo da salvação, vai vir sobre você. E você vai começar a caminhar no reino da luz. No reino da luz, no reino da luz, no reino da luz. Oh, glória! Aleluia! Alguns dias, eu escutei uma história e fiquei meio assustado com essa história. Alguém contou para nós que o netinho dela estava com dor de dente. E o que ela fez? Foi lá na benzedeira. E benzeu aquele dente e benzeu o dedo, para tirar a dor do dente e ir para o dedo. E no outro dia, quando o menino acordou, o menino foi para a vovó e disse assim: vovó, você sabe o que aconteceu? A minha dor no dente parou, mas agora o meu dedo, olha como o meu dedo está inchado, está doendo. O que é isso? Espírito de engano, espírito de demônio, caminhos paralelos para chegar no objetivo do milagre. Quando Deus faz o milagre, Ele faz 100%. Ele não tira do dente para colocar no dedo. Ele não destrói algo para construir outra coisa. Tudo que Ele faz é perfeito. Mas essas superstições muitas vezes estão no nosso meio. E nesta noite Jesus quer quebrar isso. Quer colocar por terra. O Espírito Santo está indo aí na divisão da alma, do Espírito, juntas e medulas. E com a tua boca você vai dizer hoje: Senhor, eu rejeito a superstição. Eu rejeito o medo. Eu rejeito a idolatria. Eu rejeito outros meios de salvação. Eu rejeito outras formas de chegar no céu.
mas só o Senhor é a salvação. O Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vem ao Pai, ou ninguém agora vai ao Pai se não for por Jesus. Então a nossa oração é por Jesus, o nosso clamor é por Jesus, os milagres vêm por Jesus, a vida eterna vem por Jesus, os milagres vão acontecer através de Jesus. E nesta noite Ele quer tocar em você, com poder, com graça, com autoridade, para você viver uma vida de milagres e ter o nome escrito no livro da vida. Nesse momento eu quero orar por vidas aqui, que querem fazer uma aliança com Jesus, que reconhece, eu tenho pecador, mas nessa noite tem uma justiça à minha disposição, que é Jesus Cristo, para me livrar do juiz eterno, que é o lago de fogo. Ele quer te livrar nesta noite, Ele está te dando oportunidades hoje aqui. Eu quero orar por vidas que querem rejeitar a superstição, para viver só para Jesus. Eu não quero orar por pessoas emocionadas, o culto é racional, é aqui na mente, você tem que crer na mente. Eu quero orar por alguém que quer rejeitar toda a superstição, tudo que o mundo ofereceu, todas as religiões e caminhos paralelos, para entregar a vida só para Jesus. Temos alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje aqui? Só para Jesus? Vem à frente. Se alegre nesta noite. Existe hoje uma festa no céu. Uma menina de 12 anos aqui chorando e entregando a vida para Jesus. Temos mais alguém que quer rejeitar tudo que o mundo oferece e entregar a vida para Jesus. Quer rejeitar a mesa branca. Ele está te pedindo a mesa branca hoje. Em nome de Jesus. Senhor, quebra toda a cadeia espiritual aqui nesta noite. Coloca por terra, Senhor, toda a barreira espiritual, toda superstição. Você que confia, acredita no signo, rejeita nesta noite. Joga fora nesta noite, porque Deus quer operar na tua vida, mas enquanto houverem superstições, Jesus não é o Senhor e Salvador da tua vida, e o teu caminho está sendo a destruição eterna, a perdição eterna. Temos mais alguém? Faz um sinal com a tua mão, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje aqui. Temos mais alguém? A Eliane também, vem Eliane, o Vande, Fernando vem. Lili, vem abraçar eles aqui. Thaís, vem abraçar ela aqui. A menina. A igreja estende a mão para cá. Albano, vem orar aqui, Albano, por eles. E nós vamos ministrar salvação sobre essas vidas. Tem mais alguém? O Espírito de Deus te chama hoje aqui. O poder dele é real nesta noite. Pastor, eu quero voltar para Jesus, eu quero me reconciliar com Jesus. A porta da salvação está aberta. A Bíblia diz que a porta da arca ficou aberta até que Deus fechou. Depois que Deus fechou, não houve mais oportunidade, nem com choro e nem com lágrima. É hoje, é hoje, é hoje. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos,
Jerusalém, tua noiva vai entrar. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. A minha vontade é morar aqui. Aleluia, nessa presença tão gloriosa e o céu tão aberto como está aqui nessa noite. Amém? Infelizmente nossos horários já foram, né? Temos que encerrar esse culto, essa reunião, mas na tua casa também pode ser um ambiente de glória. Teu quarto, dobrando o teu joelho ali do lado da tua cama, o céu pode se abrir ali também. A glória do Senhor pode descer ali. E é o que deve acontecer, não é só aqui. Aqui a gente vem se encher, se abastecer. Nós viemos aqui para buscar aquela comunhão e a revelação do céu, mas na nossa casa é a continuação. É ali que o orvalho é destilado dia após dia e a revelação ela vem sobre a nossa vida. Amém? Você está grato a Deus por essa noite?